Amém? Boa noite. Glória a Deus. Você me promete que você vai dar todo o seu sangue aqui. Você vai estar aqui, amém? Porque eu sei... até a voz está falhando. Eu sei que chega no final assim, a gente já vai ficando cansado, né, gente? Nosso corpo, mas nosso espírito está cheio do fogo, não tá? E eu creio que ainda tem mais do Senhor para nós. Você crê nisso? Quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. E eu confesso para vocês que hoje, quando a pastora Márcia pregou, eu estava até com as meninas ali da minha equipe do lado, eu falei assim, eu não vou pregar mais não, porque ela pregou tudo que eu ia pregar. Mas que a graça do Senhor esteja sobre mim e como elas falaram mesmo. Então você fala assim, realmente Deus quer falar isso com você. Você não entendeu muito bem, então Deus está reforçando a mensagem aqui. Mas eu vou falar em cima do mesmo texto, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Amém? Que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Diga, trabalho árduo. E a sua perseverança. Fala, perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Diga, não desfaleceu. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Diga, lembre-se. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava lá no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, sopra sobre nós. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala conosco. Se o Senhor não falar, nós voltaremos da mesma forma, mas quando o Senhor diz, quando o Senhor fala, tudo muda. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor ainda tem para nos ensinar aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa igreja de Éfeso, que é a igreja dos Efésios, é a igreja que Paulo fundou. A pastora Márcia até falou sobre isso, né? Foi a igreja que Paulo fundou. Quem aqui se lembra, quando a gente lê lá em Atos, que aqueles mágicos, aqueles feiticeiros que se converteram lá em Éfeso, eles iam e queimavam seus livros de magia em praça pública? Quem lembra disso? Pois é, foi lá na igreja de Éfeso que isso aconteceu. Será que essa era uma igreja intensa? Pensa, de haver conversões assim. Para você ter uma ideia de como era Éfeso, Éfeso era uma grande metrópole para a época, que tinha cerca de 300 mil habitantes. Se hoje uma cidade de 300 mil habitantes é uma cidade considerada assim, grandinha, né? Imagina para aquela época. Era uma enorme cidade, que tinha ali o templo da deusa Diana, que era muito celebrado, havia um culto ao imperador, muitas pessoas se reuniam ali naquela cidade. Era uma cidade que tinha um comércio muito forte por causa da idolatria. A idolatria ali era muito forte, então eles vendiam inclusive estátuas pequenininhas assim, ó, réplicas do templo da deusa Diana. Era algo que o comércio girava ali em torno da idolatria. Então, para haver ali um impacto naquela cidade, o evangelho entrou ali de uma forma muito poderosa. Quebrou o comércio da cidade. Imagina, todo mundo lá vende. Não, eu trabalho como? Trabalho vendendo as estátuas, porque vem muitos turistas aqui para a idolatria, né, para adorar lá, prestar lá sua adoração no templo lá. E a gente vende essas estátuas do templo e tal. Pronto, agora me converti. O povo converteu. O que começou a acontecer? Queimaram seus livros de magia. Começou a haver ali uma conversão em massa que impactou toda aquela cidade. Era uma igreja muito intensa. Mais tarde, sabe quem foi pastor daquela igreja depois que Paulo fundou? Timóteo. Timóteo pastoreou aquela igreja. E posteriormente,
João, o apóstolo João, foi pastor em Éfeso. E João, quando ele escreve Apocalipse, ele não era, obviamente, mais pastor ali, porque ele estava preso na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse. Mas ele estava escrevendo naquela igreja que ele um dia tinha sido pastor. E qual era o aviso do apóstolo do amor? Quem sabia que João é conhecido como apóstolo do amor? Ele escreveu o evangelho de João, que tanto fala sobre amor. Tem aquele versículo que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fala tantos versículos ali de João que fala sobre o amor. E as epístolas de João, as cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, fala tanto sobre o amor. Esse amor que aquele pastor, que era João, que pregava ali naquela igreja, esse amor que eles tinham agora, tinha se apagado, tinha se esfriado. Essa igreja que era tão apaixonada, essa igreja que amava tanto, agora estava recebendo uma carta de alerta do seu pastor. E sabe de algo? Agora ali, João já estava com 90 anos, e aquela igreja de Éfeso estava ali, provavelmente na sua 2ª geração, tinha perdido aquele coração quente, sabe, aquele fogo que havia no início. O fogo nos seus corações que havia inicialmente. A igreja de Éfeso, porém, tinha qualidades. Hoje de manhã a pastora Márcia ainda reforçou sobre essas qualidades que o Senhor começou falando, não é mesmo? Aquela igreja, ela permaneceu fiel à palavra. Tinha a doutrina dos nicolaítas. A Bíblia diz que eles rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, que meio que pervertiam, entrava a idolatria, a prostituição no meio da igreja. Eles queriam meio que misturar o culto aos ídolos com a igreja, com o cristianismo, mas a igreja de Éfeso permaneceu fiel à palavra. Eles eram como os bereanos. Eles checavam tudo. Está escrito, isso aqui está na palavra? Isso aqui está de acordo com o ensino de Jesus. Eles checavam tudo. Tanto que a Bíblia diz também que eles identificavam os falsos apóstolos. Porque naquela época tinham muitos apóstolos, muitas pessoas que se diziam apóstolos e chegavam, iam viajando. Eles se tornavam pregadores itinerantes e iam viajando de cidades em cidades, chegando lá falando, eu sou um apóstolo. E muita gente caía nesse engano e aceitava as mentiras que esses falsos apóstolos anunciavam ali. Mas a Bíblia diz que não em Éfeso. Em Éfeso eles se mantinham fiéis à palavra. Nós também temos que nos permanecer fiéis à palavra. Não engula qualquer coisa, irmão, que as pessoas falam. Às vezes, só porque a pessoa fala com um tom de voz assim bem bonito, a gente, amém. Sabe, teve gente que esses dias para trás tinha um pregador aí muito famoso falando assim que Jesus, na verdade, todo o plano de Deus e tal, que Jesus entregou tudo, o negócio é porque eu sou muito importante, eu sou o centro de tudo que aconteceu foi por minha causa. Bem, não é bem isso. Quem é o centro, gente? Jesus. Então a gente tem que sempre ir para a palavra. Peraí, a Bíblia diz isso? Então o que eu estou falando aqui, se eu fosse você, duvidava. Se eu fosse você, não ficava só, né? Assim, peraí, será? Checa depois, confere, vamos estudar. A igreja de Éfeso, ela era assim. Ela checava na palavra, peraí, vamos ver, vamos checar se isso. Eles eram fiéis. E eles também eram fiéis a uma vida ética, pura, sem idolatria. Essa igreja também, a Bíblia diz que eles eram trabalhadores. Era uma igreja trabalhadora, era uma igreja ativa, dinâmica. E ela também perseverava no meio da tribulação. Mesmo no meio de momentos difíceis, eles continuavam, eles perseveravam. Porém, sabe quando você fala, quando você está recebendo um elogio de alguém, a pessoa fala assim, olha, eu quero dizer que você é tão maravilhoso, que você é tão querido e tal, mas... Quando a pessoa fala mas, o que acontece? Você já desmonta, né? Lá vem, né? Pois é, Jesus fala... Olha só, porém, tem algo que está errado. E ele diz, o trabalho no qual vocês são excelentes, vocês trabalham muito, esse trabalho não é substituto do seu relacionamento profundo com Jesus. O nosso trabalho árduo não é substituto do nosso relacionamento profundo com Jesus. Às vezes a gente acha que por
passarmos dias e dias dentro do prédio da igreja, a gente está íntimo de Jesus. Ou às vezes a gente acha que por estar trabalhando tanto, fazendo tanto, nossa, estou fazendo tanto para Deus. E às vezes Deus nem está recebendo, porque você está como a igreja de Éfeso. Trabalhando, mas com seu coração longe do Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: nossa maior prioridade não deve ser fazer a obra de Deus, mas conhecer o Deus da obra. A obra será consequência do nosso relacionamento com Deus. A gente faz e a gente tem que fazer mesmo. Nós temos que fazer para o Senhor, mas isso será uma consequência do nosso relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Irmãos, e nós podemos cair nesse erro facilmente. Porque o povo que trabalha, quem está no ministério infantil, é ou não é? Eu vou te falar. Eu costumo dizer para os irmãos que estão aqui na igreja, eu falo, gente, vocês não estão entendendo. O Kids é uma igreja. A gente tem tudo que tem na igreja, a gente tem lá. A gente tem no Kids louvor, temos uma equipe de louvor, ministério de louvor, tem um ministério de teatro. A gente tem lá no Kids uma equipe de produção de visuais. Nós temos no Kids uma equipe de líderes que estão lá ministrando. Nós temos uma equipe de intercessão. Nós temos uma equipe, tem tudo que a gente tem aqui, né, no prédio maior com os adultos, a gente tem também com as crianças. A gente trabalha pra caramba. Quem é aqui do Atitude Kids? A gente trabalha ou não? Não, desse jeito nem parece que trabalha. A gente trabalha muito, gente. É porque eles já estão assim, meio que pensando, será que eu falo que trabalho ou não? Se é bom ou ruim, né? A gente trabalha muito, mas, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que você lá na igreja deve passar a noite, rodar a noite fazendo lembrancinha para as crianças. Alguém já fez isso? Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente está lá trabalhando, fazendo aquele recurso visual lindo com EVA, com glitter. Né? E fazendo aquele negócio mais lindo e tal. Chega aí, você esquece. Você se esquece de orar. Você gasta 30 horas preparando um recurso visual. E 5 minutos orando pela ministração que você vai dar. A gente inverte. Nós precisamos primeiro ter como prioridade ali, não fazer a obra de Deus, mas conhecer o Deus da obra. E por ter abandonado o primeiro amor, havia uma terrível consequência para aquela igreja. E que é a mesma consequência que nós temos hoje. O que a Bíblia diz? Removerei do meio de vocês o teu candelabro. O candelabro, ele não possui luz própria, ele apenas reflete a luz. Um candelabro sem uma luz, ele é o quê? Inútil. Hoje em dia a gente usa muito candelabro para decoração, né? Mas, como diz meu filho, esses dias eu estava com uma coisa lá em casa, assim, meio que para decorar, e ele perguntou, mamãe, para que serve isso? Eu, filho, para nada, só para decorar. Ele, né, queria ver uma utilidade, qual o propósito? Só para ficar bonito, só para enfeitar. Pois é, naquela época não, o candelabro era para iluminar. Se um candelabro que não tinha luz, era inútil. Aquela igreja estava correndo um grande perigo de perder o seu propósito, de se tornar inútil. Esse é o perigo que nós corremos. Uma lâmpada, ela perde a sua utilidade se ela não ilumina. E nós perderemos o nosso propósito se nós perdermos o primeiro amor. Nós perderemos o nosso propósito. Nos tornaremos inúteis se perdermos o primeiro amor. Se apenas fizermos sem o amor. Se fizermos... Aí, viu por que eu falei que a pastora Márcia falou? Lá em 1 Coríntios 13. Não adianta, ainda que você faça um monte de coisa, se não tiver amor, de nada adianta. Mas, pastora, como retornar? Como retornar se nós já perdemos o primeiro amor? Há esperança? Como que eu posso retornar? Como fazer o caminho de volta ao primeiro amor? Em primeiro lugar, lembra de onde caíste. A Bíblia diz, lembra de onde caíste. Em outras palavras, traga a memória. Traga a memória. Como diz lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo praticou isso aqui. Ele lembrou.
A Bíblia diz que ele estava lá, no meio dos porcos, alimentando os porcos. E a Bíblia diz que ele sentiu vontade de comer aquela comida. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz, caindo em si, ele se lembrou da casa de seu pai. Ele trouxe a memória. Ele lembrou onde ele caiu. Isso aqui é fundamental para nós retornarmos à paixão inicial, voltarmos ao primeiro amor. Nós devemos nos reconectar à motivação original. Como assim? Lembra do sonho ou do descontentamento santo que deu início à sua jornada no ministério infantil? Quem aqui pode se lembrar? Quem aqui pode se lembrar de um fogo que começou a queimar no seu coração quando você foi chamado para o ministério? Talvez algumas pessoas começaram como eu. Eu comecei, como a pastora falou também, né? Por obediência. Naquela palavra, entre aspas, né? Obediência. Graças a Deus, eu comecei ali por obediência, meio que na força, né? Na força do ódio. Brincadeira. E eu comecei lá. E aí eu falei, mas Deus, eu tô aqui, mas eu não quero ser aqueles crentes que eu sempre achei isso muito feio. A pessoa virar e falar assim, tô aqui por obediência. Então eu sempre achava isso muito feio. Eu falei, Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero falar, tô aqui por obediência. Eu quero realmente estar aqui porque eu entendi que o Senhor me colocou aqui por amor. Essa é a verdadeira obediência, né? Então, Senhor, abre os meus olhos. E o Senhor abriu os meus olhos. Então eu quero que você se lembre agora do dia que os seus olhos foram abertos. Quando a gente fala de voltar ao início, não estou falando de você voltar apenas ao início, porque às vezes você começou como a Kirla começou, porque estava com medo do ventilador, que não tinha uma proteção, machucar os filhos dela. Na sala, ela me contou que lá na sala do Ministério Infantil dos filhos dela, ela chegou para deixar as crianças, tinha um ventilador girando velozmente, sem proteção. E ela falou, sangue de Jesus, vai decepar o dedo do meu filho aqui. Eu não vou deixar meu filho aqui desse jeito. E ela começou no Ministério Infantil dessa forma linda. Olha que chamado lindo. Né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, porque eu comecei, porque um anjo apareceu, eu tive uma visão que o fogo caía, não sei o quê. Começou como? Não, porque tinha um ventilador que eu estava com medo do meu filho machucar o dedo. Às vezes você começou assim, mas eu tenho certeza que a Kirla se lembra do dia em que os olhos dela foram abertos. Tem um dia, tem um momento. Talvez foi um dia onde uma criança chegou para você e falou assim, tia, muito obrigado porque você estava aqui hoje no Kids. Se você não estivesse aqui, como que eu ia aprender a palavra de Deus? Talvez nesse dia seus olhos se abriram e você falou, opa, eu não sou tia da salinha, sou geradora de profetas. Amém? Talvez foi nesse dia aqui. Meu Deus, espera aí, o que eu estou fazendo é muito importante. Você consegue se reconectar à sua motivação original? Você consegue se reconectar no dia que você começou a fazer realmente por paixão? Sabe aquela paixão, aquele fogo que você tem no seu coração, que você fala assim, eu quero ganhar as crianças do Rio de Janeiro inteira para Jesus. Você consegue se lembrar do dia que você saía na rua, você vê as crianças no sinal, e você falava assim, vou levar para minha casa. Alguém já sentiu isso? Gente, eu queria saber, alguém que já fez isso? Glória a Deus, depois você conversa comigo, eu quero aprender como é que você fez. Porque de verdade, eu fico morrendo de vontade de fazer isso. Mas eu confesso que teve dias que foi latente. Talvez você teve esse dia que você queria, eu vou abrir 5 células, uma na segunda, uma na terça, quarta, quinta, sexta. Vou liderar todos os dias. Não, pastora, pode me colocar na escala todo domingo que eu vou estar lá. Quem se lembra, às vezes, teve algum momento que você entendeu tão profundamente aquilo que você estava fazendo, a importância daquilo que você estava fazendo, que você desejava estar lá todo dia. Seu coração queimava quando você via uma criança pedindo dinheiro no sinal, quando você via uma criança órfã, talvez seu coração queimava. Você consegue se lembrar desse sonho? Mas será que esse sonho está bem vivo ainda no seu coração? Eu quero convidar você a se voltar, a lembrar de onde caiu. Volte a se encantar pelo fato das crianças terem um coração fértil.
Volte a se empolgar com o fato do Senhor confiar a você o rebanho mais precioso que Ele tem. Lembra da alegria que é você ganhar uma vida inteira para Jesus, não apenas meia vida. Se anime, porque você pode mudar o começo da história. E quando nós mudamos o começo da história, nós mudamos a história toda. Disponha o seu coração a isso todos os dias, a se lembrar, a trazer à memória esse sonho original. Eu queria desafiar você a sair daqui hoje e escrever qual foi esse sonho inicial, qual foi essa motivação inicial que deu o pontapé que você falou, agora eu vou. Traga isso à memória, lembre-se de onde você caiu. E em segundo lugar, arrepende-te. Arrepender. Eu me lembro quando eu era adolescente, na verdade eu era uma pré-adolescente, e eu me lembro perfeitamente de, na escola dominical, o líder explicar a diferença entre arrependimento e remorso. E eu nunca me esqueço disso. E ele ensinou, o arrependimento, ele é verdadeiro. O remorso é quando você só sente mal por causa da consequência. Por exemplo, chamei você de feia. Te chamei de feia. Você me deu um tapa na cara. Aí eu, me desculpa. Porque você não queria ter levado o tapa na cara. Isso é remorso. Quando eu me arrependo, eu chamo você de feia. Sua feia. Aí você não faz nada. Eu não tive nenhuma consequência ruim. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Aí eu falo, poxa, chamei você de feia. Me perdoa, eu não deveria ter feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, não teria te chamado assim. Essa diferença entre o arrependimento e o remorso é fundamental. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não tem um arrependimento genuíno, porque nós estamos apenas chateados por causa da consequência. Sabe quando eu já vi isso acontecendo. Às vezes um irmão chega para o outro e desabafa alguma coisa, conta às vezes algum pecado, enfim. Aí o irmão vai lá e conta para o pastor. Pastor, o fulano está em pecado e tal. Aí o irmão chega lá, o pastor chama o irmão para conversar, o irmão que está em pecado. Aí o irmão que está em pecado fala, que absurdo, porque ele contou o meu pecado e tal. E aí, poxa, estou arrependido aqui. Na verdade, você está arrependido porque você foi exposto. Que se não tivesse sido exposto, você nunca teria ali um arrependimento. Isso é terrível. Porque se não há arrependimento, não há mudança. Quando o Senhor fala arrepende-te ali para a igreja de Éfeso, Ele está falando, reconheça e decida mudar. Porque arrependimento é mudança de caminho. Quando nós perdemos algo de muito valor, nós voltamos para buscar, é ou não é? Não dá para a gente continuar caminhando se a gente perde algo de muito valor para trás. Se você deixa cair um papel que não tem valor nenhum, você vai andando e, caiu, perdi, tudo bem. Mas quando você perde algo de muito valor, você volta para buscar, sim ou não? Com exceção de um pastor, eu conheci um pastor, o pastor Jeremias, que ele fala assim, irmãos, de vez em quando eu perco R$100 assim, de propósito, só para fazer alguém feliz. Aí eu estou andando assim, eu deixo cair, e aí só para vir depois uma pessoa e achei R$100 e tal. Ele falou, porque hoje em dia não está achando muito mais dinheiro na rua, né? Antigamente achava, então eu estou deixando as pessoas felizes. Esse dia eu fui abençoar o irmão foi, pastor aqui, deixou cair. Ele falou, perdeu a bênção, era para você ter pegado. Tirando o pastor Jeremias que faz isso, normalmente a gente não perde algo de valor. Na verdade, ele não está perdendo, né? Ele está deixando de propósito. Mas quando você perde algo de valor, você retorna para buscar. Diga-se quando eu saio de casa, e normalmente eu faço a maquiagem no carro. Aí quando eu entro no carro e lembro que a maquiagem ficou em casa, lógico que eu volto para buscar. Óbvio, é de muito valor para mim. Quando você perde algo de valor, você volta. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente continua caminhando na vida cristã, esquecendo que a gente perdeu algo de muito valor, o amor. E a gente continua andando como se tivesse tudo bem,
continua fazendo, e a gente não se arrepende. A gente não para e retorna para buscar o amor. Hoje é dia de você parar e retornar. Hoje é dia de nós pararmos e falar: Senhor, onde foi que eu caí? Eu vou voltar. Hoje é dia de nós reconhecermos e decidir mudar. Reconhecer a tolerância ao pecado. E, infelizmente, alguns pecados são tolerados por nós, e nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Porque o pecado, do adultério, absurdamente, a gente fala: isso é um absurdo, claro que nós não vamos concordar com isso, não vou tolerar. Mas existem outros pecados que a gente tolera. Um dos pecados que a gente tolera: andar por aparências. Cuidado, existe um perigo em andar por aparências. Lembra da figueira seca? Lá de Marcos 11, 12. Marcos 11, versículo 12. O que aconteceu? Jesus passou. E a Bíblia diz, eu vou ler com você, abre aí, Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Sabe o que aconteceu aqui? Às vezes, eu não sei se você já estudou um pouco sobre isso, mas às vezes a gente pensa: por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era época de frutos? Era óbvio então que não era para ter fruto, não é mesmo? A gente pensa: poxa, às vezes eu já fiquei algumas vezes sem entender isso. Por que Jesus amaldiçoou ela se não era época de frutos mesmo? Sabe o que acontece? As figueiras, quando elas estavam com fruto, perto para dar fruto ali, quando tinha algum fruto, elas ficavam cheias de folhas verdes. Uma das evidências de que havia fruto na figueira era as folhas verdes. Então, quando você via uma figueira cheia de folhas, é porque tinha fruto. Então, provavelmente, Jesus estava andando ali, não havia nenhuma figueira com folhas. Não havia nenhuma figueira com folhas verdes assim. Imagina, de repente, você vê uma figueira cheia de folhas verdes. Meu Deus, uma figueira cheia de folhas verdes. Deve ter fruto. Ela tinha aparência de que tinha fruto, mas ela não tinha fruto. E foi por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E esse é o nosso perigo, de ter uma aparência de ter frutos. Parece que é, parece que é lindo, parece que tem muitos frutos. Quando a gente vai ver a realidade, é pó. Não tem nada. Jesus odeia a hipocrisia. E foi por isso que Jesus amaldiçoou. Foi por isso que aquela figueira não produziu mais frutos. Porque ela tinha aparência. Às vezes nós toleramos esse pecado da aparência. Parece que é espiritual, a gente fecha os olhos, a gente levanta as mãos e tudo bem. Parece que a gente está adorando de verdade. Parece que a gente lê a Bíblia porque a gente abre aleatoriamente, lê um versículo assim solto e tudo bem. Essa aparência, irmãos, é perigosa. Nós trazemos maldição para a nossa vida quando nós fingimos ter algo que nós não temos. Tenha realidade. Tenha realidade. Sabe outro perigo? É o perigo de não vivermos o que pregamos. Há um perigo de não vivermos o que pregamos. E esse perigo a gente corre demais. Porque a gente está ensinando para as crianças todos os domingos. Todas as semanas nós estamos ministrando na vida das crianças. E infelizmente muitas vezes a gente sai para ministrar sobre perdão. E a gente acabou de ter uma briga em casa. Seu marido falou: me perdoa. Que perdoa que nada. Aí você chega lá para as crianças: tem que perdoar. Sabe o que diz lá em Romanos 2,17? 2,17 ao 24. Quando eu estava lendo esse texto, alguns meses atrás, Deus falou para mim: separa esse texto, que você vai falar isso na conferência. Se porém tu
que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nós envergonhamos o evangelho quando nós vivemos a incoerência de ensinar algo que nós não vivemos. Isso é pecado. Isso é pecado. Nós precisamos ensinar para as crianças e viver. Nós precisamos buscar isso, irmãos, ardentemente. Não se acomode em falar de algo que você não viva. Sempre que chega alguém falando assim, ah, pastora, mas se eu estou lá na célula Kids, eu perco a célula de adultos e aí eu não sou ministrada. E aí eu falo, irmã, quando você então está preparando a palavra, você não está sendo ministrada? Então está errado mesmo. Então realmente eu tenho que concordar com você. Porque se você não recebe a palavra, que é espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes? Ela corta quando entra, quando sai e quando entra. A palavra que nós ministramos, ela nos corta. Nós primeiro. E corta a criança que está lá. Então, não tem como. Nós temos que ser ministrados antes. A palavra que você vai ministrar tem que ser digerida por você. Você tem que pegar aquele roteiro, você tem que pegar aquela ministração. E ó, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Deus ministra na minha vida, eu quero viver isso. Deus me dá essa realidade. Amém? Quem aqui já foi profundamente tocado pelo Senhor? O Senhor ministrou na sua vida enquanto você preparava uma palavra para as crianças? É isso. Não abra mão disso, de viver o que você prega. Mas existe outro perigo, que é o perigo de andar no natural. A Bíblia diz lá em Romanos 12:11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A gente tem que servir ao Senhor, tem que trabalhar. Mas como tem que ser esse trabalho? Com fervor, no espírito, não na carne. Romanos 8:8 diz, quem anda na carne não pode agradar a Deus. É pecado quando nós fazemos algo no natural, sem a dependência do Espírito, quando nós fazemos algo na força do nosso braço. A pastora Márcia falou isso, né? Viu que parece que eu estou falando? Estava aqui escrito já. É porque Deus quer falar isso com a gente mesmo. Às vezes a gente está lá na força do nosso braço, fazendo muito, mas no natural. Sabe quando você pega no automático? Sabe quando você faz no automático? E aí você está lá fazendo, já sei fazer. Eu costumo falar isso, né? Quando a gente, na primeira célula que você vai ministrar para as crianças, você jejuma 3 dias, fica só na água. E aí você, oh Jesus, aí você dorme no trono, de tanto nervosismo. Entenderam o trono? Não é no trono de Deus, não. Você dorme no trono, de tanto nervosismo, fica lá todo ansioso. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda, tem misericórdia de mim, se não for o Senhor e tal. E aí você vai para a célula. Na 100ª célula, você, faltando 10 minutos para a célula. Meu Deus, o que é para falar hoje mesmo lá? Ah, sobre Davi. Ah, já sei. Esse é o perigo. Porque aí a gente anda no natural, a gente faz na nossa carne. A gente não faz no Espírito, na dependência do Espírito. Nós devemos servir ao Senhor como a igreja de Éfeso servia, mas fervorosos de Espírito. Devemos servir ao Senhor, devemos trabalhar, mas devemos fazer isso com fervor. E outro perigo que nós corremos e que nós precisamos nos arrepender hoje é o perigo da motivação errada. Por que você faz o que você faz?
Sabe, nem o elogio dos seus amigos e nem as oposições dos inimigos devem te afetar. Quando a gente espera e depende de uma motivação externa, o elogio dos nossos amigos nos afetam. Nos afeta porque às vezes a gente fica com a bola cheia. Ou quando não os recebemos, bola murcha. Ou às vezes, as oposições dos inimigos vão te afetar também. Se a sua motivação é externa, o dia que o pastor não vira para você e fala: como foi lindo o trabalho do Ministério Infantil hoje. Pastor não falou? Você: ninguém me reconhece nessa igreja, porque o Ministério Infantil não é valorizado. Motivação externa. Você depende do exterior. Se a gente está com a motivação errada, sempre esperando o elogio de homens, se a gente está esperando o que não é de Deus, o que não vem do Senhor, o reconhecimento do Senhor, nós estamos com expectativas erradas. Deixa eu te dizer, expectativas erradas gera frustração. Quando nós temos expectativas erradas, não depositamos nossas expectativas no Senhor, nós nos frustramos. Mas que hoje, em nome de Jesus, nossa motivação seja Ele. Que tudo seja por Ele, para Ele. A Ele a glória para sempre. Amém? Amém. Hoje é dia, então, de nos arrependermos e decidir, reconhecer onde pecamos. Nos arrepender, falar: eu decido mudar. Senhor, eu me arrependo. E em terceiro lugar, pratique as primeiras obras. A direção do Senhor para aquela igreja de Éfeso foi: lembra de onde você caiu. Traga a memória. Arrependa-te. Reconheça e faça diferente. E em terceiro lugar, pratica as primeiras obras. Em outras palavras, faça o que você fazia no início. Você se lembra de um tempo na sua vida onde a sua fome era insaciável pelo Senhor? Onde você fazia sem reclamar? Onde não era apenas uma tarefa? Nós devemos fazer como no início. Mas não apenas o que a gente fazia no início, mas como nós fazíamos no início. O voltar às primeiras obras não é apenas fazer o que a gente fazia, mas fazer com a motivação, com o coração, com o amor que nós fazíamos. Mas existem alguns perigos que muitas vezes nos impedem de voltar, de fazer aquilo que nós fazíamos no início. Sabe o que muitas vezes nós deixamos de fazer? Sabe por que muitas vezes deixamos de fazer o que fazíamos lá no início? Porque nós temos a nossa energia roubada. Cuidado com a sua energia roubada. Analise constantemente se as suas forças não estão indo para o lugar errado. Às vezes nós estamos gastando a nossa energia naquilo que não deveríamos gastar. Dedique-se àquilo que é eterno. Às vezes nós nos dedicamos demasiadamente para algo que não alegra o seu coração. Você gasta horas e horas recortando letrinhas de EVA, mas você odeia fazer isso. No final, o seu dedo está com calo e você está excomungando o criador do EVA. E você está lá: meu Deus, maldito dia que tu nasceste. E você está lá excomungando, porque às vezes você está se dedicando demasiadamente a algo que está sugando a sua energia. Irmãos, vai ter vezes que nós vamos fazer algo que a gente não gosta. Por exemplo, nossa equipe, eu junto também, nós montamos 1000 e tantos kits para a nossa conferência. É legal? É legal. Está em comunhão com os irmãos, acaba sendo legal assim, né? Mas, imagina uma pessoa sozinha lá colocando caneta, bala. Chega por fim, você já está num tão automático assim, que você vai embora para casa com sua mão assim. Existem alguns trabalhos que roubam a nossa energia, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que analisar se a nossa força não está indo para o lugar errado. Às vezes você gasta a sua energia inteira do ministério, ao invés de você estar se dedicando a pastorear as crianças, de ir lá visitar a criança, ou de abrir uma célula, pregar o evangelho, você está lá só ensaiando as crianças para o dia da Bíblia. E acaba o dia da Bíblia, tem o dia do pastor. E acaba o dia do pastor, tem o dia da ovelha.
e tem o dia do gato, do papagaio, e você faz ensaio, e você se dedica demasiadamente. Às vezes o nosso esforço não está indo para o lugar certo. Cuidado, muito cuidado, porque às vezes isso rouba a nossa paixão do início. Isso às vezes rouba. Outro cuidado que nós temos que ter é com a montanha russa. Deus não sonhou que a nossa vida cristã seja uma montanha russa. Hoje a gente está, vim na conferência. Semana que vem a gente está, Aí tem mais uma conferência, Aí passou, Aí fica, A vida cristã assim, né? Nessa montanha russa. É isso que Deus quer? Não! Deus deseja que nós sejamos como um foguete, de glória em glória. É assim que o Senhor quer, que a nossa vida seja uma constante crescente. O foguete, ele só para quando ele atinge seu alvo, lá no universo, lá no espaço. Nós só vamos parar quando nós atingirmos nosso objetivo. Amém? Quem aqui quer abandonar a montanha-russa hoje e ser como um foguete, parar só quando você alcançar o objetivo? O propósito que Deus tem para a sua vida. Hoje é dia de você se livrar do mal da montanha-russa. Leia um livro até o fim. Sabe aquele livro que você parou na metade? Ou parou na 3ª página? Ou aqueles livros que você parou na metade? Vai até o fim. Pega ele e fala, em nome de Jesus, eu não vou ser uma montanha-russa, que vou começar dezenas de livros. Não, eu vou até o fim. Sabe, esses dias eu tava com um livro novo, eu doida para ler ele. Isso foi ótimo, porque foi uma motivação extrema para eu terminar o outro. Porque eu falei, só começo ele quando eu terminar o outro. Aí, então eu engoli o outro. Porque eu queria começar o outro. Que eu estava com vontade de ler. Faça isso em nome de Jesus. Não para de ler a Bíblia quando chegar em Levítico. Confessa. Quem já começou a leitura bíblica e parou em Levítico? Ou parou antes? Não tem como. Êxodo ainda é, né? Ainda dá para... Aí chega lá, não, Levítico, aí vai arrastar números. Agora é demais. Irmãos, em nome de Jesus, vamos abandonar isso. Pastor, ano passado, na minha leitura, eu parei em Êxodo. Esse ano eu comecei em Gênesis de novo. Não, vai continuando. Parei em Êxodo ano passado. Vou continuar. Vou continuar aqui. Li um capítulo. Sabe qual é o problema às vezes? A gente não lê nenhum versículo por dia. De repente, vou ler 5 capítulos por dia. Você não vai conseguir, filho de Deus. Calma, vai. Não, vou ler um capítulo por dia. Coloca uma meta que você vai alcançar. Vou ler um livro por mês. No último ano você não leu nenhum. Nenhum cardápio lá do restaurante você leu. Aí quer ler um livro por mês. Calma, coloca lá. Não, eu vou ler 10 páginas por dia. Às vezes isso é muito, né, para a pessoa. Não, eu vou ler 2 páginas por dia. Coloca um foco, algo que você vai conseguir. Mas livre-se da montanha-russa. Porque isso não é o que Deus quer. Isso é a gente tem que ter cuidado, porque essa montanha-russa faz com que a gente deixe as primeiras obras. Deixe o amor inicial. A gente fica sempre indo e vindo. Não é isso que o Senhor quer, não. Não deixa para começar na segunda-feira. Começa agora. Aí tem gente que sai daqui, não. Na segunda-feira eu vou começar. Não, agora é hoje. Amém? E cuidado também com a rotina. Cuidado com a rotina no sentido de se tornar algo corriqueiro. Algo normal, algo comum. Irmãos, a graça salvadora de Jesus não te encanta mais? Será que a graça salvadora de Jesus não encanta mais você? Será que quando você serve a ceia, você só fecha o olho porque você fica sem graça de mastigar com o olho aberto? Ou será que você realmente entende o poder daquilo que nós estamos fazendo, de trazer à memória o sacrifício de Jesus? Será que você se acostumou com algo que você não deveria se acostumar? Com o amor de Deus sobre a sua vida?
sobre a bênção que é poder ser usado por Jesus. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que um dia nos maravilhou. Não se acostume com algo que no começo você se maravilhou. O pastor Arthur Pereira disse isso. Não se acostume com algo que no início te maravilhou. O Evangelho um dia nos maravilhou, o amor de Cristo um dia nos alcançou. Você consegue se lembrar do dia que o amor de Jesus te envolveu? Você consegue parar para analisar onde você estaria se não fosse o amor de Jesus na sua vida? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Nós voltamos ao primeiro amor quando nós cremos que Ele nos amou primeiro. Spurgeon diz assim: seu primeiro passo é crer que Deus o ama. E quando essa verdade estiver totalmente fincada em sua alma pelo Espírito de Deus, um amor fervoroso pelo Senhor surgirá espontaneamente de sua alma, assim como as flores derramam sua fragrância de boa vontade. Vai ser espontâneo o seu amor pelo Senhor quando você crer que Deus te ama. O nosso amor pelo Senhor, ele não aumenta só à medida que fala assim, eu tenho que amar mais a Deus, eu tenho que amar mais a Deus. Não. O nosso amor pelo Senhor, ele aumenta à medida que nós temos fé e nós cremos o quanto nós somos amados. Jesus disse isso. Quando? Lucas 7,47. Quando aquela mulher estava lavando os pés de Jesus. E os discípulos acusaram aquela mulher porque ela era uma pecadora. E o que Jesus falou? Quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher recebeu o amor de Jesus na vida dela. Ela entendeu o quanto ela foi perdoada, o quanto ela era amada. Ela sentiu, eu sou muito amada, eu sou muito amada. Por isso que ela muito amou. Sabe quando que você vai se entregar completamente, amar completamente o Senhor? Quando você entender que Ele te ama extremamente, você é amado do Senhor. Nós só o amaremos quando formos batizados por seu amor. Você não é amado pelo Senhor pelo que você faz. Me escuta, você não é amado pelo Senhor pelo que você faz. Esses dias no meu aniversário, eu reuni alguns amigos, alguns discípulos, irmãos da equipe. E aí eu falei, sabe, irmãos, eu sei que muitas pessoas gostam de mim ou me amam pelo que eu faço. Às vezes sabe o que eu faço, conhece o que eu faço. Mas eu sei que eu sou amada por Deus por quem eu sou. Independente do que eu faço. Você não é amado pelo Senhor de acordo com a sua performance. Deus não desaprova, não deixa de te amar porque você não foi tão bem assim, porque o seu ministério infantil do ano passado para cá não cresceu nada, continuou do mesmo tamanho. Você acha que Deus ama mais o outro porque o ministério infantil dele cresceu de 10 crianças para 100? Nossa, Deus ama mais a ele. Não. Porque Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Ele nos ama porque nós somos filhos. Filhos amados do Senhor. Somos filhos amados. E hoje não há uma voz nos acusando. Há uma voz nos chamando com saudade. Hoje não tem uma voz que está aqui te acusando e falando, volta ao primeiro amor. Há uma voz que está chamando, volta. Eu estou com saudade. Eu estou com saudade das vezes que você orava de madrugada. Eu estou com saudade das vezes que você se entregava com tanta paixão, que você era tão amado, que você se sentia tão amado, que queria ficar na minha presença horas e horas. Que você queria que as crianças sentissem aquele fogo que você sentiu. Hoje a palavra do Senhor é essa para você. Porque esses dias a Bárbara da nossa equipe disse algo numa das nossas vigílias, tremendo, que marcou meu coração. Jesus não me quer como uma funcionária. Ele me quer como uma noiva apaixonada. Jesus
me quer como uma funcionária que está fazendo algo para Ele. Ele me quer como uma noiva apaixonada, que o ama. Deus não quer você apenas lá como uma máquina que faz. Deus quer você apaixonado por Ele. Volte para que os melhores tempos do passado não sejam nem a sombra daquilo que você viverá com Deus daqui para frente. Volte para que aquelas experiências mais incríveis que você teve com o Senhor não seja nem a sombra do que está por vir. Você quer mais do Senhor? Você quer a Ele mesmo? Ou o que Ele pode te dar? Você quer a Ele ou quer as suas mãos? Você ama a Ele? Hoje Ele quer que você volte para o amor dEle. E a minha palavra de hoje, o meu convite para você hoje é: sinta o amor dEle por você. Sinta o quanto você é amado por Ele. O quanto o amor dEle é grande pela sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar nesse momento. E hoje é dia de voltar. Lembra de onde você caiu, traga a memória. Traga a memória, a paixão do início, o sonho, o descontentamento santo que te fez começar. Arrepende-te. Reconheça os perigos que estão à sua volta. Reconheça o perigo da motivação errada, do andar no natural, na força própria, do perigo de você não viver o que você prega, de você andar por aparência, ter aparência de frutos, mas não ter. Arrepende-te disso. E pratique as primeiras obras. Faça o que você fazia no início. Não entre na montanha russa de fazer uma hora e deixar de fazer em outra. Não caia numa rotina de fazer no automático, mas faça com paixão e não deixe que a sua energia seja roubada. E entenda que você não é um funcionário, é uma noiva apaixonada. Hoje é dia de demonstrarmos nosso amor pelo Senhor. E eu quero convidar você que quer ser batizado nesse amor. Se você quer mais desse amor, que você quer ser envolvido nesse amor hoje. Talvez por diversas vezes, durante a conferência mesmo, você se sentiu inadequado. Talvez você sentiu diversas vezes: poxa, eu não sou tão bom. E às vezes, em algum momento, o amor de Deus não foi suficiente para suprir. Talvez você viu as conquistas de outra pessoa e você falou: nossa, que incrível, eu não tenho tudo isso. Eu não conquistei tudo isso, eu não tenho capacidade. Eu quero convidar você que quer ser inundado com amor, com a certeza de que Deus te ama, independente do que você faça. Quem quer ser cheio desse amor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você quer transbordar nesse amor, se você quer que o amor do Senhor inunde e cubra uma multidão de pecados. Se você reconhece que muitas vezes você estava fazendo no automático. Se você reconhece que muitas vezes você estava fazendo, perdendo o amor, perdendo a essência. Se muitas vezes você deveria estar fazendo, ministrando lá no Kids em lágrimas. E muitas vezes você saiu de lá reclamando, murmurando. Hoje é dia de voltarmos a amar o Senhor, entendendo o quanto Ele nos ama. Oh, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos te amar, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Revela-nos o teu amor, Jesus. Revela-nos o teu amor, o quanto somos amados. Não pelo que fazemos, mas por quem somos. Derrama o teu amor, batiza-nos com o teu amor nesse momento, Jesus. Oh, aleluia. Enche esse ambiente. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.